Então Nossa Senhora alerta: minha filha, vocês estão num campo de batalha. Arme-se para a batalha. Mais tarde, numa outra aparição, Nossa Senhora diz à irmã Amália que num campo de batalha, o soldado que estiver desarmado morre primeiro. Mas aquele que estiver bem armado não morrerá. Então Nossa Senhora diz à sua confidente: no campo de batalha, que é esta vida, que é este mundo, arme-se, minha filha, para a batalha. É necessário que você tenha uma espada nas tuas mãos para vencer o inimigo. E nestes tempos em que Deus os coloca, a espada sou eu mesma. A espada sou eu mesma. Nossa Senhora nos dá a chave. Nestes tempos em que vivemos, nestas batalhas em que vivemos, a espada é a devoção a Nossa Senhora. É aquilo que Santo Afonso de Ligório já dizia: o verdadeiro devoto de Maria não se perderá jamais. O devoto de Maria não perecerá, porque Nossa Senhora defende aqueles que lhe foram dados. Sejamos então devotos de Nossa Senhora. Lutemos com esta arma, que é a devoção a Nossa Senhora. São Luís de Montfort, ele dizia que a devoção a Nossa Senhora é um sinal de predileção e de predestinação à salvação eterna. Não pode Jesus deixar se perder aquele que honra sua mãe. Então, é aquilo que Nossa Senhora disse à irmã Amália: a espada sou eu mesma. Na primeira aparição, Jesus ensina as orações. Na segunda aparição, Nossa Senhora se mostra. E nesta segunda aparição, Nossa Senhora faz uma série de promessas em relação à coroa das lágrimas. Nossa Senhora, uma primeira promessa que ela fará é relativa à conversão. Nossa Senhora disse à irmã Amália que aqueles que rezassem a coroa, ela prometia a eficácia destas orações em relação a algumas coisas específicas. Primeira promessa de Nossa Senhora: ela garante uma eficácia na conversão dos pecadores, especialmente dos espíritas. Ou seja, se rezarmos a coroa das lágrimas na intenção da conversão dos pecadores, especialmente os espíritas, Nossa Senhora nos garante que nós obteremos sucesso com essa nossa oração. Conseguiremos esta conversão. E todos nós sabemos que, às vezes, mais do que uma cura física, mais do que um milagre estrondoso de cura de um câncer, etc. e tal, é a conversão de uma alma. A conversão de uma alma é um milagre maior do que a ressurreição de um morto. Porque a conversão de uma alma é o reviver de algo que poderia morrer eternamente. Uma alma em pecado que pode comprometer a sua salvação eterna. Mas ela abandona o pecado e se volta para Cristo. Isso é um milagre muito maior. E Nossa Senhora promete uma eficácia na conversão dos pecadores se rezarmos a coroa na intenção deles. Segunda promessa: Nossa Senhora garante uma eficácia exorcística para a oração da coroa das lágrimas. Ela diz que garante uma eficácia naquelas orações pedindo a libertação dos possessos. Quem rezar a coroa das lágrimas pedindo a libertação de um possesso vai obter sucesso. Ou aquelas pessoas que estão sofrendo tentações fortíssimas em relação a um determinado pecado, a uma determinada situação, estas pessoas, se rezarem a coroa, serão libertas. Ou seja, os possessos, aqueles que sofrem grandes tentações, ou aqueles que sofrem obsessões demoníacas, também serão libertos de tudo isso, de todo o mal.
terceira promessa, Nossa Senhora disse que a coroa das lágrimas seria o grande remédio para converter membros de uma grande seita infiltrada numa parte significativa da Igreja Católica. Nossa Senhora, como em outras aparições, ela fala numa linguagem profética, uma linguagem escatológica, onde nem sempre ela dá nomes ou fala de maneira tão exata, mas basta que observemos atentamente os sinais dos tempos para perceber. Nossa Senhora fala da conversão de membros de uma seita infiltrada em parte significativa da igreja. Ou seja, a coroa das lágrimas é remédio também para a heresia, também para o erro no campo da fé. Depois Nossa Senhora dirá que se ela ouvisse alguma jaculatória da coroa das suas lágrimas em alguma casa, escola, empresa, ela mesma diz, a irmã Amália, se eu ouvir uma jaculatória, ao menos uma, da minha coroa das lágrimas, eu volverei imediatamente o meu olhar para aquele lugar e os protegerei e os preservarei de todo o mal. Depois ela ainda promete o seguinte: aquelas famílias, a aparição de Nossa Senhora das Lágrimas, ela tem dois acentos importantes. Nossa Senhora fala muito das famílias e Nossa Senhora fala muito da vida consagrada. Os religiosos, as religiosas e os sacerdotes. Então Nossa Senhora fala destas realidades nesta aparição. Então Nossa Senhora diz, se uma vez por mês as famílias, e quando ela diz as famílias, tanto as famílias religiosas quanto as famílias, pai, mãe, filhos, se estas famílias se reunirem uma vez por mês para recitar juntos a coroa das lágrimas, todos os membros daquela família não morrerão sem a penitência final e sem os sacramentos da igreja, se rezarem comunitariamente uma vez por mês. Mas depois ela promete, faz outra promessa ainda. Aqueles que rezarem a cada 15 dias, além das promessas anteriores, ela promete que ela mesma cuidaria dos relacionamentos dentro daquela família. Relacionamento do esposo com a esposa, relacionamento dos filhos entre si, o relacionamento do superior e dos súditos dentro de uma comunidade religiosa, o relacionamento do bispo com seus padres dentro de uma família, num presbitério de uma diocese. Nossa Senhora diz, virei eu mesma para cuidar das relações entre as pessoas. E eu também cuidarei dos negócios desta família. Mas aqueles que rezarem, aí é a última promessa, todos os dias a coroa de minhas lágrimas. Eu prometo que na hora final, na hora da morte, virei eu mesma a consolá-los nessa hora terrível. E no momento da morte, eu mesma os levarei até diante do tribunal de meu filho. É interessante que depois, numa outra aparição, ela fala para a irmã Amália que esses devotos das suas lágrimas, quando ela os levasse diante de Cristo, no tribunal do juízo particular, Nossa Senhora diz o seguinte: quando eu chegar lá, eu direi a Jesus, meu filho, olha aqui, esse teu irmão, meu outro filho, que na terra honrou as lágrimas daquela que mais te amou na terra.